votos. Edinho, normalmente a eleição presidencial é questão econômica, né? O eleitor vai lembrar dos últimos 4 anos, como é que foi, e ele faz esse voto. É muito diferente da eleição para prefeito, para governador também, questão mais ligada à segurança. E vai ter que melhorar muito a economia, né? Por que o presidente está tendo tanta dificuldade? Sem dúvida, é o mandato dele mais difícil. A governabilidade mudou, essa questão do Congresso que avançou nas prerrogativas até do Executivo, do orçamento. Hoje, a negociação, né? O Congresso tem muito mais poder hoje. Se não solta emenda, não vota nada. Quer dizer, o governo fica amarrado mesmo? Olha, o mundo mudou, né, Marcelo? O mundo mudou. Acho que nós estamos vivendo um outro mundo. Né? Eu falo isso sem nenhuma dúvida em receio em falar. Eu acho que a gente tem, infelizmente, uma retomada do pensamento fascista no mundo. Né? Eu acho que aquilo que a gente vivenciou na primeira metade do século XX, infelizmente, nós estamos vivenciando novamente. Quando que, há 10 anos atrás, a gente diria que os neonazistas teriam 20% das eleições na Alemanha? Né? Quando que a gente diria que a Itália teria uma primeira-ministra assumidamente fascista? E a gente jamais imaginou que os Estados Unidos teria posturas que estão tendo hoje sob o governo Trump. Então, o mundo mudou, tem um redesenho do mundo. Eu penso que a gente vive uma crise da democracia representativa. É inegável, é só nós olharmos os países democratas ou democráticos o quanto que a abstenção aumenta eleição para eleição. No Brasil, a mesma coisa. Com isso, a crise econômica de 2008 explicitou uma crise importante do capitalismo no século XXI. É uma crise que não passou, ela se mantém ainda. O mundo nunca mais cresceu de forma sustentável economicamente. O mundo mais pobre, o conceito da globalização foi derrotado, né? E de novo, emerge um conceito de Estado nacional, só que dessa vez xenofóbico, racista, né? Anti-imigração, né? E toda uma agenda de direita ascendeu, né? Com essa coisa racista que cresceu na Europa toda e que cresceu nos Estados Unidos agora. Então, existe uma polarização política hoje. Eu acho que ela vai se manter por um longo período e ela vai se cristalizar, na minha avaliação, entre esse pensamento de inspiração fascista e o pensamento democrático. Então, nesse cenário é que o presidente Lula volta em 22 e volta derrotando uma força autoritária, uma expressão autoritária que se criou na política brasileira. Né? E ele vem de 2023 para cá tentando reorganizar, como eu disse há pouco, o governo, restabelecer a estabilidade nessas instituições. Nós estávamos vivendo um período de conflitos entre as instituições. Agora, o que aconteceu também no Brasil é que o presidencialismo se enfraqueceu. Do governo Temer, passando pelo governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, o Congresso, né, ele reivindicou para ele um poder que ele não tinha, né, de execução do orçamento. Eu me lembro, eu era do governo Dilma, você falava em 7 milhões, né, quando eu fui ministro, 7 milhões de emenda impositiva, debatiam 10, 11 milhões. Hoje, qualquer deputado, seja do governo ou seja de oposição, vai receber 50, 52 milhões, na pior das hipóteses. Se o governo precisar aprovar medidas importantes, outras verbas entrarão em negociação. Um parlamento que executa 52 bi, você pode caracterizar esse governo como qualquer coisa, menos presidencialismo. O Brasil não é mais presidencialista. Então, é nesse cenário que você tem o presidente Lula tentando reorganizar o governo brasileiro. Né? Quando você não tem mais a caneta do presidente não tem mais a força que tinha até 2010, quando ele governou,
o parlamento, né, avocando para ele atribuições que ele não tinha. Então a gente vive um modelo de governo híbrido, por mais que o Supremo tenta, de alguma forma, criar uma regulamentação ou pôr ordem nisso, né, é um modelo híbrido. Né? Então a governabilidade, ela se dá de outra forma hoje. Porque quando a gente fala em governo de coalizão, a gente reivindica um princípio que é do parlamentarismo. Coalizão, e como funciona a coalizão no parlamentarismo? Você forma a base, forma a maioria e elege o gabinete, o ministério. Nós formamos a base, indicamos os ministros e mesmo assim você não coesiona a base. Porque o poder, efetivamente, ele está dividido, ele está híbrido. Uma parte está na mão do presidente, do presidencialismo, do governo, e outra parte está na mão do parlamento. Então, você coesiona a base e fala assim, não, essa aqui é a base. Você olha para trás, a base vota como ela quer, porque, efetivamente, aquilo que você tinha para coesionar o governo, que é quem é da base governa junto, esse conceito se diluiu. Porque você constitui os ministérios, mas os ministros não têm condições de ter ascensão, né, ascendência sobre a base, de coesionar a base parlamentar. Agora, Edinho, também, isso é uma questão mundial, como você falou, né, da esquerda, mas também porque ela não era poder, foi poder, prometeu tanta coisa e não cumpriu também, quer dizer, ou seja, os eleitores votaram, acreditaram nas promessas, aquilo que ia fazer, ia mudar a sociedade, divisão de renda, e aquilo a pessoa não vê, não apenas no Brasil, mas no mundo, isso é uma crise da própria esquerda que prometeu e não cumpriu. Eu não acho, Marcelo, eu acho que o mundo está mais pobre. A crise econômica de 2008 empobreceu o mundo. E aí tem um dito nosso brasileiro que é o seguinte, faltou farinha, primeiro o meu pirão. Se o mundo está mais pobre, as pessoas, a classe média europeia, ela não tem mais acesso ao que ela tinha até o começo do século XXI. Ela está mais empobrecida, ela perdeu renda, ela perdeu poder aquisitivo, porque o mundo está mais pobre. É uma crise econômica longa do capitalismo que nós estamos vendo desde 2008. Então, no momento que o mundo está mais pobre, o sentimento as pessoas elas estão inquietas, né? Elas não estão satisfeitas, né? Essa insatisfação generalizada gera uma inquietação. Então, a situação está no governo, partido X, mas o mundo não muda. O mundo não muda porque ela quer voltar a ter o consumo, a capacidade de consumo que ela tinha até 2008, e ela não tem. Aí ela vota na esquerda, muitas vezes a esquerda não tem condições de dar resposta porque o poder aquisitivo não vai voltar dessa forma. A gente precisa sair dessa crise longa que nós estamos vivendo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que existe uma inquietação, né? Essa inquietação é gerada por essa insatisfação dessa crise que nós estamos vivendo. Agora, claro, como é que você enfrenta isso? Você tem que debater a realidade que nós estamos vivendo. Né? Mesmo assim, você pega o caso do Brasil. A economia cresce 3,4%. É um crescimento sustentável. Mas no segundo governo do presidente Lula cresceu 8%. Verdade. Mas qual o país do mundo que hoje, tirando a China, que tem expectativa de crescer 8%? Nenhum. Mas aí você vive... Gerar inflação. Não, aí você gera inflação, porque o poder aquisitivo não dá conta porque nós tivemos também a pandemia, e a pandemia ela gerou um processo inflacionário que se agravou, nós não conseguimos sair dele. Então você tem uma inflação, você tem um baixo poder aquisitivo, o preço das commodities, o alimento virou commodity. Nós estamos enfrentando aqui, por exemplo, a inflação de alimentos. Eu acho que nós vamos derrubar a inflação de alimentos. Por quê? Porque o governo retirou as taxas de importação. Porque nós vamos ter uma super safra agora, portanto, boa parte dos alimentos nós vamos resolver. Mas e a carne que virou commodities? A carne virou commodities.
Você não determina o preço da carne pela arroba do boi no Brasil. Você determina pela demanda internacional. Então, são problemas que a gente tem que enfrentar. E agora que pode piorar com essa maluquice do Trump. Mas, prefeito, porque essa guerra das tarifas, eu acho que abre uma crise, vai agravar a crise econômica internacional.